Queremos mais de Jesus, amém? Jesus é a nossa canção, amém? Deus abençoe, meus irmãos. Podem sentar. Esse é um momento de a gente abrir as Escrituras, ler o que o Senhor quer nos falar nessa noite. E, irmãos, hoje eu entendi Jesus me dirigindo a fazer algo diferente, que eu nunca vi em lugar nenhum, nem na internet, ser feito, né? E aconteceu a primeira vez de manhã, né? Nós vamos repetir agora, e que é uma pregação feita a três, Jesus e mais dois pregadores, né? Então eu convidei o pastor Mário, queria chamar o pastor Mário de novo. Hoje de manhã nós fizemos uma pregação a três, foi boa experiência, queria repetir de novo com vocês agora. Quero convidar, irmãos, vocês a abrirem as Bíblias, acessarem em Êxodo, capítulo 15. Nós vamos ler um texto lá. E já vou convidar o pastor Mário para nos trazer aqui um pouco do que tinha acontecido antes dessa passagem que nós vamos ler. Ok. Esse momento que nós vamos, falar agora desses pontos, dessa história, ela aconteceu logo após o povo ser liberto dos 400 anos de escravidão no Egito. Então, aconteceu todas aquelas pragas, que vocês conhecem bem, eles foram libertos e atravessaram o Mar Vermelho. 3 dias após da divisão do Mar Vermelho, eles chegam a um lugar chamado Mara. Então, nós vamos trabalhar nos simbolismos aqui desse lugar chamado Mara, onde as águas eram amargas. Pastor Eduardo vai ler esse texto agora aqui. Então, eles cruzam o mar, como vocês conhecem a história. Moisés apresenta ali um cântico de celebração, de agradecimento a Deus e etc. E depois o texto diz o seguinte: Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto, não acharam água. Por fim, chegaram a Mara, no entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. Então, irmãos, nesse primeiro trecho, nós gostaríamos de deixar uma grande verdade para a nossa realidade, para os nossos dias de hoje, que é: as águas amargas surgem no nosso caminho. Todos nós aqui, de alguma forma, vivemos desafios, vivemos situações, e nós queremos falar um pouco sobre o que podem ser essas águas amargas. É interessante a gente pensar que todos nós temos sede, precisamos encontrar satisfação, e essa satisfação só é contemplada em Jesus. E então ali estavam diante deles a água que poderia curar a sede deles, porém tinha uma barreira, que era a questão dela ser amarga. Tanto nesse texto, como toda a Bíblia trabalha com muitos simbolismos. Você lê vários textos, ou a maioria deles, tem vários símbolos. E aqui nessa passagem, aqui na chegada do povo nas águas de Mara, tem o simbolismo. Primeiro tem o deserto, eles atravessam o deserto para chegar em Mara. O deserto tem um simbolismo na Bíblia. Toda vez que a gente trata de deserto na Bíblia, nós falamos do momento de provação e de privação. São fases da nossa vida difíceis que às vezes nós temos que atravessar, que nós chamamos de deserto. Então, essas duas coisas fazem parte de um deserto: provação e privação. Nós vemos isso na vida de Jesus. Jesus, logo após o seu batismo, ele é conduzido pelo Espírito Santo e ali no deserto ele é provado. Então, o deserto tem essa conotação de provação. E é no deserto, quando nós passamos os desertos na vida, é que se revela, vem à tona o que está no nosso interior. Foi o que aconteceu ali com o povo do deserto. Eles chegaram a Mara e murmuraram. É o que estava no interior. Revelou para eles ali aquele momento. Chegou, as águas não eram boas para beber. A água não era potável.
e eles reclamaram. É isso que estava no interior. E o que é murmuração, Eduardo? Murmuração não é somente uma reclamação ou uma queixa pelo momento presente, pelo momento que se está vivendo. A murmuração é o esquecimento de tudo que se já viveu. Então, esse povo que chega ali, que era uma multidão, era muita gente. Quando chegam ali, eles esqueceram, eles vivenciaram todas as maravilhas das pragas do Egito, todos os livramentos de morte que Deus deu a eles lá no Egito. Depois eles chegam diante do mar, Deus de uma maneira tremenda divide o mar vermelho, eles passam em seco, livra eles das mãos do exército de Faraó. Então eles viram tudo isso, mas quando chegam em Mara, que estava no interior, era reclamação, era murmuração. E é isso muitas vezes que nós passamos. Quando no momento de deserto, momento de aperto, o que sai do nosso coração? A gente precisa se perguntar, o que será que está impedindo que eu experimente a água que Deus tem para mim? O que são essas coisas amargas que podem surgir? E a resposta é, muitas vezes, são coisas que estão dentro de nós mesmos. A Bíblia diz em muitos textos, no Antigo e no Novo Testamento, que a falta de perdão, por exemplo, é uma grande barreira espiritual. Na verdade, são portas espirituais para o inimigo espiritual que nós temos. E nós precisamos, então, olhando para esse texto, se perguntar, o que será que tem sido uma barreira entre aquilo que Jesus tem para me dar, que vai me trazer satisfação verdadeira, curar a minha sede, e que eu preciso trabalhar então? E eu acredito que isso tem relação com o que o pastor Mário está falando, com a questão de sermos mais gratos e dependentes de Deus, e confiarmos em Deus. E as águas de mar, as águas amargas, têm esse simbolismo, né, de amargura acumulada. Amargura acumulada no interior da alma. Não são sentimentos nocivos, como aquela água era nociva. Nós carregamos nosso interior acúmulo de sentimentos nocivos, como um deles, falta de perdão, ingratidão. E o que mais pode estar acumulado na alma? Que sentimentos amargos carregamos no nosso interior que influenciam o exterior? Jesus fala aos fariseus, a boca fala do que o coração está cheio. E ali, naquele momento de Mara, o que eles exteriorizaram é o que estava no interior deles. A boca deles falaram, era reclamação, era queixa, era murmuração, era falta de ingratidão. E esqueceram de tudo que viveram, e naquele momento de prova, ao invés de agradecer e confiar no Deus, que há pouco tempo, fazia 3 dias, estava muito recente, a divisão do Mar Vermelho, o que sai da boca deles? O que sai do interior? Murmuração, águas amargas. Eu fiquei pensando que o milagre não tinha nem esfriado ainda, e o povo já tinha se esquecido da gratidão, estava começando a reclamar. Então, no versículo 24, que é o seguinte, diz isso: o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que vamos beber? E, meus irmãos, a situação não era nada fácil, porque a medicina diz que uma pessoa consegue sobreviver só 3 dias sem água, que a pessoa não consegue sobreviver mais 3 dias sem água, e o texto diz que eles estavam 3 dias sem beber nada, eles estavam 3 dias sem água. Então a situação de fato era crítica, mas isso não era suficiente, não era assim aceitável que mesmo em situação crítica, eles esquecessem de confiar em Jesus, eles parassem de confiar em Deus, deixassem a gratidão para lá e passassem a murmurar. Irmãos, nós não podemos deixar que a ansiedade nos domine. Por mais difícil que esteja a situação, a ansiedade, a reclamação, elas nos cegam da solução verdadeira. Elas nos fazem a gente focar no problema ao invés de procurar aquele que resolve. Aquele que resolve. Então, meus irmãos, uma direção prática para nós hoje nós precisamos seguir na gratidão e na dependência de Deus. Amém, meus irmãos? Venha o deserto que vier, venha a sede que vier, eu preciso permanecer me lembrando dos milagres. Cada um de nós já viveu algum milagre. Ontem eu chorei lembrando do que Jesus fez, restaurando a minha perna depois de um acidente de moto, depois de tantos anos.
E nós precisamos lembrar dos milagres. E esse povo é o nosso povo, o povo de Deus. Nós somos filhos de Abraão como eles eram. Então tem muitos milagres. Nós abrimos a Bíblia e vemos diversos milagres que o povo já fez em nosso meio, né? E nós precisamos lembrar com gratidão e com confiança em Deus, em meio às dificuldades. E esta água amarga que o povo carregou todo o tempo era murmuração. Acontecia uma situação, eles murmuravam. Acontecia outra, eles murmuravam. E falavam até de voltar para o Egito. A ingratidão, a murmuração era tão grande. Nós precisamos voltar para o Egito, ser escravos de novo. Olha só. Então, com a amargura e a ingratidão que estava dentro do interior dele. Eu me lembro aqui, Eduardo, do que Jesus fala em Mateus 15:11. Não é o que entra pela boca que contamina um homem. É o que sai da boca, isto sim contamina. Então o que sai da nossa boca é o que está acumulado na nossa alma. Os venenos que nós acumulamos durante muito tempo, situações vividas, traumas, falta de perdão, ingratidão e tantas outras situações que podem estar acumulando lá no interior, está machucando, está ferindo, está acumulado lá no nosso interior, que influencia o nosso exterior, que contaminam muitas vezes relacionamentos com Deus e com as pessoas. Verdade. Agora o próximo versículo nos traz muita esperança, no meio da dificuldade que o povo enfrentava, da atitude errada que o povo tinha. Tinha alguém ali que não se rendia à ansiedade. Tinha alguém ali que lembrava dos milagres de Jesus, tinha gratidão no coração, e esse era Moisés. E Moisés tem uma atitude diferente do povo. O versículo 25 diz: então Moisés clamou ao Senhor, o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira, Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Irmãos, a Bíblia aponta para Jesus de várias formas no Antigo Testamento. E antes disso, a Bíblia já vinha apontando algumas coisas. Por exemplo, no caso de Adão e Eva, eles cometem o pecado e se veem nus, e daqui a pouco Deus apresenta uma pele de animal para que eles pudessem usar como roupa. Já era um sacrifício de um animal por causa de um pecado, né? Sacrifício por causa de um pecado. Depois, a gente pode ver, no caso de Abraão indo sacrificar Isaac, e quando ele está prestes a fazer, surge um cordeiro, um animal que seria sacrificado no lugar de alguém, mais uma vez. E aqui nesse texto, irmãos, essa madeira que Moisés jogou nas águas amargas e transformou a realidade daquelas águas, não é uma madeira qualquer, meus irmãos, é a cruz de Cristo. Amém. Que veio para satisfazer a sede que todos eles tinham e que nós também temos. Amém, irmãos? E nós precisamos da transformação que a cruz pode fazer em nós. Nós falamos aqui sobre barreiras e dificuldades que às vezes nós mesmos criamos para chegarmos ao que Deus tem para nós. A boa notícia é que você pode hoje chegar até a cruz de Cristo, essa madeira que é capaz de transformar o amargo em doce. Então a cruz é essa madeira capaz de transformar o amargo em doce. O escritor de Hebreus, ele escreve, e é um alerta para nós: cuidem. Olha o que o escritor de Hebreus fala em Hebreus 12:15. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então olha o que a amargura, a contaminação no interior faz com a gente. Ela nos afasta da graça de Deus. Ela fica como uma raiz que pode ficar brotando, e ela contamina. É o que nós falamos no versículo anterior. Mas o que traz a cura para isso? É isso que o pastor Eduardo acabou de dizer. O simbolismo da madeira, da árvore, conforme algumas traduções falam, jogadas naquelas águas amargas, simboliza a cruz de Cristo. Então toda experiência ruim que algum de nós talvez já tenha passado, mas que ainda nos machucam, ainda nos ferem, ainda impedem, escravizam,
impede que nós vivamos mais da graça de Jesus, isso é curado pela cruz de Cristo. Temos que passar pela cruz. A cruz é a cura para as nossas amarguras. Amém. E, meus irmãos, a atitude de Moisés foi interessante. Eu resumiria como 3 Os: oração, ouvir e obedecer. Moisés foi falar com quem resolve. Diz o texto que ele clamou ao Senhor, e aí então ele ouviu algo, porque Deus apontou uma madeira, e ele obedeceu o plano que Deus tinha dito, a orientação que Deus tinha dado para ele. E, meus irmãos, essa é a única forma de nós sermos transformados pelo madeiro, pela cruz de Cristo. É nós, de fato, estarmos indo até Cristo. Na maior parte das vezes a gente tenta resolver com o nosso próprio braço as situações, e isso não vai ser transformador, mas quando eu vejo a situação e vou até Cristo em oração, Ele me mostra, eu ouço, me mostra, me fala o que eu preciso fazer, e se eu decido seguir esse plano, eu de fato experimento a transformação que eu precisava, experimentando as águas que eu estou tanto almejando, todos nós precisamos da cura, da satisfação que só Jesus pode dar. Uma das coisas amargas que muitos de nós, muitas pessoas carregam, é falta de paz. Hoje de manhã eu falei que quando na virada do século, muitos pastores, pregadores e profissionais da saúde, da psicologia, falavam que nós estávamos entrando numa era, num século, onde as doenças emocionais iriam crescer muito. E é verdade. Como as doenças emocionais estão crescendo, levando a outras situações, levando a depressão, levando a um crescimento de ansiedade, e muitas vezes levando ao suicídio. Quantas pessoas estão tirando a própria vida porque não sentem paz? E vão para outros caminhos, tentando atalhos para viver um pouquinho de paz. Através de medicação pesada, através da bebida, através de uma vida desenfreada do sexo, e tantas outras coisas, relacionamentos abusivos, porque querem sentir um pouquinho de paz. Mas sabe quem pode trazer a verdadeira paz? Olha o que o nosso mestre diz em João 14, 27. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado. A gente poderia trocar a palavra aqui. Não fique amargurado. Então, se hoje alguém aqui carrega, não sei há quanto tempo, algum tipo de amargura no seu interior, saiba que você pode viver hoje um dia de cura através da paz de Jesus. Amém. Amém. Seja assim. Aleluia. Irmãos, o próximo versículo vai dizer o seguinte: e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura. Então eles estão ali com a sede sendo saciada, porque as águas tinham sido transformadas, e a palavra de Jesus para eles é o seguinte: se vocês continuarem ouvindo e obedecendo, vocês vão experimentar coisas especiais, livramentos e mais desses milagres acompanhando vocês. Irmãos, a comunhão com Jesus é a única forma de nós não adoecermos. Ele disse: vocês não vão sofrer das enfermidades que eles sofreram. É a única forma de nós não adoecermos emocionalmente, espiritualmente, como o pastor Mário estava falando, nós mantermos nossa comunhão com Jesus. Jesus é a nossa cura, Jesus é a nossa estabilidade emocional, Jesus é o sustento, é a cura para a nossa sede, que se renova todos os dias. Todos os dias nós precisamos saciar a nossa sede, nossa satisfação, e só com Jesus isso é possível. O madeiro, quando Deus orienta Moisés a jogar um pedaço de madeira naquela água amarga, naquela água nociva, naquela água venenosa, aquele milagre transforma aquela água em água doce,
em água que é potável, uma água que vale a pena. Imagina num deserto, eles estavam no deserto, estavam com sede, mas aquela água agora se torna gostosa para beber. É aquela palavra que Jesus diz para a mulher samaritana no poço. É a água que traz cura. Olha o que Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É a água curada, é a água sarada, é a água que passou pela cruz. O madeiro foi jogado naquela água amarga e transformou em água doce, potável. É assim que Deus quer fazer hoje com você. A cruz transformar a sua amargura em algo doce. Amém. Amém. E, meus irmãos, tenho certeza que Jesus está nos chamando não só para experimentar essa transformação, mas para também que nós sejamos Moisés no meio das pessoas que estão em ansiedade, murmuração, sem sentido na vida. Jesus quer que nós sejamos aqueles que têm essa reação de que vai até o Senhor em oração, ouve o que Ele tem para dizer e segue a direção do madeiro, que nós possamos ser esses e também ajudar outros a olharem o madeiro. Nós sejamos instrumentos, como Moisés foi, para ajudar pessoas que estão com sede. Nós sabemos todas as pessoas foram criadas por Jesus para ter um relacionamento com Ele, então sentem falta disso. As pessoas são carentes do que Jesus tem para oferecer, todas estão com sede, e Jesus está nos chamando, está chamando você e eu, para nós não sermos só transformados, mas nós saímos daqui apontando para as pessoas, lá naquela madeira tem transformação para ti. Amém. Naquela madeira Aleluia. Tem cura para Amém. esses traumas que tu sofreu, para essa tristeza que tu vive, para essa ansiedade, para essa dificuldade de ver o lado positivo das coisas. Jesus tem a cura e Ele quer te usar. E eu tenho certeza que essa palavra Amém. Que Deus deu para o substituto de Moisés, Josué, ela é para nós hoje. Caso a gente se disponha a ir, Jesus tem uma palavra para nós: assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei nem o abandonarei. Jesus está nos enviando e dizendo: se você for, assim como estive com Moisés, eu vou estar contigo, eu vou te usar, e você vai apontar a madeira, você vai ajudar pessoas a serem transformadas. Hoje pela manhã, hoje foi a nossa última lição, pessoal do Passum, que está se preparando para o batismo. E um dos pontos que nós estudamos hoje foi a função terapêutica da igreja. A função terapêutica. E um dos males que assola a sociedade no mundo todo, uma das amarguras que milhões de pessoas, mesmo num mundo tão populoso que nós vivemos, é a solidão. Pessoas sozinhas. Pessoas que estão no meio de pessoas, mas se sentem sozinhos. E a igreja tem essa função terapêutica de ajudar as pessoas. Então, eu não consigo entender, eu falei com minha turma, há poucos dias com eles, em vários encontros, eu não consigo entender pessoas, eu quero Jesus, eu quero a palavra, mas eu não quero ficar perto das pessoas. Eu tenho dificuldade de entender a fé dessa pessoa. Porque a fé, uma das maneiras de nós sermos curados. E eu sei disso, porque eu participei de um momento onde ficamos encontrando pessoas 6 meses, e através desses encontros com essas pessoas, eu fui curado de um mal que eu carreguei há mais de 20 anos. Eu fui curado porque eu estava conectado, e ainda quero me manter conectado com pessoas como o Eduardo, que me ajudaram a ser curados. Então, a função terapêutica da igreja é para que nós sejamos livres da solidão. E a solidão tem levado muitas pessoas a uma tristeza profunda, levando a uma depressão profunda, a uma ansiedade profunda. E muitas vezes a solidão leva as pessoas a tirar a sua própria vida, porque estão sozinhas, no meio do seu deserto interior. Sim. E meus irmãos, a gente precisa se convencer de uma coisa. Eu acho interessante como no capítulo seguinte, nós estamos lendo o capítulo 15, no capítulo 16, o povo vive uma outra situação, que precisavam comer,
E Deus envia a provisão de comida através do maná, que era uma espécie de geada que caía ali durante a noite, e pela manhã, então, eles podiam colher essa espécie de pão, de casca de pão que se depositava. Mas Deus tinha dado uma orientação que era a seguinte: vocês colhem só para o mesmo dia. Vocês não colhem nada para o dia seguinte, vocês colhem só para o mesmo dia. E aí houveram alguns desobedientes, ansiosos, né? Que estavam ali de novo desconfiando da providência de Deus, e eles guardaram para o outro dia, para o dia seguinte, e o texto diz que deu bichos e cheirava mal. Ou seja, foi inútil se preocupar com o dia de amanhã. E é interessante, irmãos, diante não só desse texto, mas de Mateus 6, por exemplo, que Jesus disse: você se ocupa com o mal de cada dia, basta cada dia o seu próprio mal. O que tu quer dizer com isso, Eduardo? Eu quero dizer que nós precisamos encontrar essa providência de Jesus um dia de cada vez. Cada dia é dia de você orar, cada dia é dia de você clamar ao Senhor, ouvir ao Senhor e seguir a direção que Ele tem para ti. Cada dia é dia. Não basta, irmãos, nós orarmos aqui: Jesus abençoe o nosso ano de 2023, abençoe a minha família em 2023 e ponto. Eu preciso todos os dias procurar minha providência espiritual, emocional, a transformação que eu preciso do Senhor para mim, um dia de cada vez, um dia de cada vez. Amém. Podemos falar um pouquinho sobre Elim? Sim. Versículo 27. Eles chegam agora em Elim. Por certo, você já assistiu algum filme que as pessoas estão num deserto e elas começam a ver miragem. Começam a ver coisas, porque o desespero da sede, da fome, e perdidos no deserto, começam a enxergar longe aquele brilho, acha que aquilo é água e vai lá é mais areia ainda. Não é o caso aqui. Eles chegaram num local maravilhoso, que é chamado de Elim. Elim também tem esse simbolismo, né, que é um oásis no meio do deserto. Elim também tem dois significados, a palavra Elim. Uma delas é madeira, árvores. Nós vimos que a árvore que Moisés jogou na água trouxe cura. Agora este lugar aqui é cheio de árvores, é um oásis. E ele significa também um lugar de descanso no meio do deserto. O que significa Elim? O próprio Jesus. Ele é o próprio lugar de descanso no meio dos desertos da vida que nós passamos. O Elim não é o final da história, não é o final do percurso, mas é um lugar de refrigério, é um lugar de descanso que nós nesse mundo ainda vivemos. Nós vivemos num mundo mau, num mundo terrível. E qual é o nosso Elim? Qual é o nosso lugar de descanso hoje? É Jesus. Ele veio trazer essa paz no meio de um deserto. Amém. Então, essa é a terceira verdade que nós queremos guardar com esse texto, irmãos, que Jesus é o renovo que a gente precisa para prosseguir. Nós ainda não chegamos no céu, e ainda então tem uma caminhada para nós fazermos num mundo que é cheio de testes, é cheio de desertos, de desafios para nós, e nós precisamos então sempre encontrar esse oásis no meio do deserto, que é Jesus, e isso um dia de cada vez. Nós podemos viver esse oásis, que é o próprio Jesus, essa paz que vai além do entendimento, todos os dias, mas para isso é preciso o quê? Procedimento de Moisés diário, oração, ouvir o Senhor e seguir o que Ele está nos orientando. A comunhão com Jesus vai nos fazer viver esse oásis um dia de cada vez. Então nós precisamos lembrar que por mais difícil que seja a situação, eu posso viver um oásis no meio do deserto, é Jesus. A vida, muitas situações que a gente passa na vida, elas vão nos cansando. Situações que a gente vai vivendo ao longo da caminhada, elas nos trazem cansaço, nós ficamos sobrecarregados, nós ficamos tristes, e nós queremos um alívio no meio desse deserto existencial que a gente vive nesse mundo. E olha o que Jesus disse em Mateus 11, 29 e 30. No meio desse deserto que nós vivemos, olha o que Jesus disse: venha a mim, todos vocês que estão cansados. A vida cansa, muitas vezes muitas coisas da vida nos cansam, mas Jesus diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados.
e eu vos darei, eu os aliviarei. Jesus disse, tomem sobre vocês o meu jugo. Jugo, uma canga, é uma peça de madeira pesada, que é colocado sobre os bois, sobre uma junta, 2 bois. Mas aqui Jesus está falando que o jugo que ele está falando é algo leve. Ele falou, venham a mim, eu darei o meu jugo e aprendam de mim, disse Jesus. Porque eu sou manso, humilde de coração, e vocês acharão o Elim, o descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Aleluia. Amém. Jesus pode nos dar um oásis todos os dias. Amém, Amém. irmãos? Nós podemos encontrar paz além das dificuldades, das circunstâncias, em Jesus todos os dias. E nós podemos encontrar essa transformação do amargo em algo que possa ser útil para nós. E talvez a gente possa hoje já entregar para o Senhor aquilo que nós precisamos que seja transformado. E eu queria te convidar a ficar em pé e nós orarmos sobre isso. Nós temos um tempo de oração sobre isso. Nós falamos que águas amargas surgem no caminho, como surgiu no caminho deles. Nós estamos sempre com sede, nós precisamos de água diariamente, e nós estamos, às vezes, querendo chegar na água, mas existem barreiras, amarguras, coisas que nos impedem na nossa mente, muitas vezes. Paulo diz que nós temos fortalezas, coisas que se criaram na nossa caminhada, que eu creio que se nós formos até Jesus, como Moisés foi, em oração, em busca, nós encontraremos a cruz que pode nos transformar, pode remover aquilo que esteja te impedindo de chegar na satisfação verdadeira, de chegar no que Jesus tem para ti. E por fim nós dissemos que Jesus é o grande oásis que a gente precisa. No meio desse mundo de dificuldades, de testes, de barreiras, de desafios, nós podemos experimentar a graça de Jesus, que é maior do que tudo, a paz de Jesus, que é maior do que tudo, o oásis que o Senhor tem para nós. Amém, irmãos? Amém. Eu queria só dar a última coisa nesse final aqui. Quando eles chegam a Elim, nesse oásis, havia 12 palmeiras, 12 fontes de águas havia ali. Imagina, o tamanho desse oásis, eram 12 fontes de águas e 12 palmeiras. Esses dois números têm 2 simbolismos muito importantes. O 12 na Bíblia, geralmente está ligado a uma totalidade de povo. 12 tribos, 12 apóstolos. Então, é totalidade de um povo debaixo do governo de Deus. Esse é o número 12. E havia ali também 70 palmeiras. 70 na Bíblia significa maturidade. E a palmeira, dependendo da espécie de uma palmeira, a palmeira imperial leva em torno de 40 anos para ela ficar em fase adulta. Então, a chegada ao Elim, mesmo no meio do deserto, nos leva a ter uma experiência. Nós estamos mais maduros para enfrentar os outros desertos que virão até a chegada final, que é a terra prometida, e no nosso caso, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, queria agora então convidar você a pensar sobre isso, a refletir sobre isso. Nós vamos estar orando aqui, e se você ouviu alguma coisa de Jesus hoje, se você disse, olha, eu precisava ser restaurado em alguma área da minha vida, eu queria te convidar a você vir aqui na frente, nós vamos orar contigo. Talvez você tenha dito hoje, olha, eu quero ter outra atitude, atitude de gratidão, atitude de olhar para Jesus primeiro, atitude que Moisés teve, e além disso eu quero ser um Moisés na vida de alguém, quero passar a ter a atitude de Moisés para procurar o que eu preciso, mas também para ajudar outras pessoas a apontar o oásis, apontar o madeiro, apontar Jesus para outras pessoas. Quero ser enviado hoje com essa palavra para fazer a diferença, para estar me encontrando com Jesus diariamente e levar outras pessoas a Jesus. Eu queria que, se você tem ouvido alguma coisa de Jesus hoje sobre isso, sobre tua cura, sobre ajudar outros a serem curados, eu queria que você viesse aqui na frente, nós vamos orar. Nós vamos dizer, Jesus, nos envia, queremos mais de Ti, nos transforma e nos envia. Amém?